Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 16. Restauração dos Anos. Original publicado no dia 7 de janeiro de 2019. Hoje gostaria de falar sobre a restauração dos anos. No livro de Joel, ele fala sobre o final dos tempos. Joel 2:25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Eu restaurarei os anos, o tempo, situações de vida que foram pesadas em nossas vidas. Antes de falarmos sobre isso, você precisa saber quem você é, porque está aqui nesse planeta. É um planeta tão pequeno à beira da Via Láctea. Por que você está nesse pequeno planeta que está simplesmente girando no espaço? Todo ser humano, não somente os cristãos, sentem ter, no fundo do coração, um destino e propósito. Do contrário, você não estaria aqui. Há um chamado muito valioso enraizado em teu espírito. É importante entender isso. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Isso aconteceu bem no começo do tempo, no jardim do Éden. Ele criou dois seres, um macho e uma fêmea. A eles Deus deu domínio sobre esse planeta. Ter o domínio total desse planeta e tudo que nele existe é um compromisso enorme. Verso 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus deu a Adão o controle e domínio do planeta Terra. Isso é uma tarefa enorme. Essa foi sua primeira missão. É importante lembrar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Temos que entender que o homem é responsável pela terra. Os efeitos disso são extensos. Por causa dos pecados dos responsáveis, todas as coisas mudaram. A queda de Adão trouxe consequências extensas. Gênesis 2, 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Em relação à árvore da vida, a palavra vida tem um significado interessante no original em hebraico, que significa nutrir, preservar, estimular, recuperar, restaurar. No hebraico, a palavra base quer dizer manter vivo. Versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Ou seja, o Senhor não deu permissão para comer dela. Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Essa situação era diferente. Uma árvore sustenta a vida, mantém uma pessoa viva, e a outra promete morte. Creio que por terem sido feitos à imagem e semelhança de Deus, eles tinham livre-arbítrio, podiam escolher se serviriam a Deus ou a si mesmos, ou seja, fazer sua própria vontade. Sabemos que eventualmente escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso causou uma mudança dramática. Por quê? Gênesis 3:11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele passou a situação para sua esposa. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Atente para o verso 22. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, eles não tinham opção.
para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Vemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, comeram da árvore proibida e agora tinham a capacidade de fazer o bem e o mal. Naquele jardim havia uma árvore que permitiria que eles tivessem a vida eterna, com a capacidade para fazer o bem e o mal. Além disso, teriam filhos com a mesma capacidade, multiplicariam e encheriam a terra. Se ele comesse da árvore da vida, viveria eternamente nesse estado caído, sabendo que seriam capazes de fazer o bem e o mal. Isso foi um tremendo problema. Gênesis 3, 9 a 11. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Até esse momento, Adão e Eva estavam vestidos de luz, não tinham conceito de nudez. Estavam cobertos por luz. Quando comeram o fruto proibido, a luz que carregavam, que emanavam deles, parou. Ficaram chocados ao ver sua nudez. Agora eles tinham se tornado como Deus, conhecendo não somente o bem, mas o mal também. Agora um problema. Se comer dessa árvore da vida, viveriam eternamente com essa capacidade. Eles viviam em um jardim que os capacitava a viver eternamente. O que fazer agora? Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Obviamente, essa serpente, de alguma forma, caminhava de pé, e pôde se comunicar com Eva. Ele falou com ela, e ela comunicou de volta. Essas eram as condições do Jardim do Éden, e estamos voltando para ele. No entanto, esse é outro assunto. Verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E 24. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ele disse que eles não poderiam permanecer ali, pois se tentassem comer do fruto da árvore da vida, viveriam eternamente com a habilidade de fazer o bem e o mal, e produziriam filhos à imagem e semelhança deles, e estes também viveriam eternamente. Ele os expulsou do jardim e colocou 2 querubins com espadas de fogo para não deixá-los entrar. Cerca de 6.000 anos depois, Deus começaria a mudar a situação. Onde a árvore da vida se encontra atualmente? Não está naquele jardim do Éden que se localiza próximo ao Iraque, onde há somente um deserto. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso não se refere àquele que vence quando estiver no céu, mas enquanto habita na terra, e a ele será dado acesso a essa árvore. Isso é maravilhoso. Ela está no céu, mas nós temos acesso a ela enquanto habitamos aqui. Se tivermos acesso a ela, viveremos eternamente. Nada mudou desde os dias do jardim, é a mesma árvore. Isso trouxe um efeito catastrófico na vida física de Adão, bem como em seu relacionamento com o Senhor. A fonte de vida eterna de Adão havia sido rompida e ele começou a morrer. Como não havia uma raiz enorme de pecado dentro dele, demorou muito tempo para falecer. Eventualmente isso aconteceu. Se ele tivesse ficado no jardim e obedecido a Deus, se ele tivesse passado os testes no jardim do Éden em relação a quem ele serviria, Deus teria permitido que eles comessem da árvore da vida e teriam vivido eternamente. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Obviamente, Jesus é a árvore da vida.
O fruto dela é o amor incondicional de Deus. Ele é o amor incondicional. 1 Coríntios 15:45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, Jesus, em espírito vivificante. Espírito vivificante significa literalmente, no grego, tornar vivo com a vida de outro, reaver, reparar, restaurar. Procede de uma palavra grega cuja base significa manter vivo. Quando o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Roma, disse: E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará, ou seja, tornará vivo, restaurará, trará vida com a vida de outro, o vosso corpo mortal, ou seja, o corpo físico, pelo seu espírito que em vós habita. Isso é Romanos 8:11. João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse versículo é conhecido, contudo a maioria dos cristãos não creem no verso seguinte, verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim, ou seja, as palavras que eu estou falando, ensinando, nunca morrerá. Crês tu nisso? Por que lhe perguntaria se realmente cremos nisso? A palavra diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Veja 1 Coríntios 15:21. As pessoas sempre nos ensinam que quando chegarmos ao céu teremos vencido a morte. Não, nós vencemos a morte enquanto habitamos na terra. No passado houve muitos desconhecidos que não morreram. Enoque e Elias foram um deles. Assim será com alguns nessa geração. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Se você vencer aqui na terra, ele dará acesso para comer do fruto da árvore da vida, a qual se encontra no meio do paraíso de Deus no céu. Quando você nasceu de novo, você se tornou um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É por isso que cantamos que o céu está em teu coração, pois o céu está dentro do Senhor, e teu corpo é o templo do Espírito Santo. Colossenses 2:9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos, completo, nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele, o Espírito vivificador, está dentro de você. Lucas 17:21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. É difícil entender isso. A palavra grega para dentro de é entos, que quer dizer uma posição fixa. 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Quando você olha e vê a Via Láctea e as estrelas, e o número imenso de estrelas na galáxia, quantos sabem que tudo isso está dentro dele? Eu sei que isso soa um pouco estranho, mas tudo está dentro dele. Todas as coisas estão nele, e por ele todas as coisas continuam a existir. E você deve estar nele. Ele é a árvore da vida que está dentro de você. Você está nele. O Senhor é maior do que o universo. Espero que aos poucos você entenda. Tudo está nele. 1 Tessalonicenses 4:15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui ele diz que primeiro os mortos, uma classe de pessoas, ressurgirão, e você, que permanecerá após esse acontecimento da ressurreição dos mortos, irá depois deles. Versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.